A gente continua nesse assunto para falar sobre esse preço da gasolina, né, que é a grande preocupação agora, porque a gasolina aumenta, mas daqui a pouquinho a gente vai ver esse repasse também em outras situações, porque se o combustível aumenta, né, outros produtos também aumentam. E aí a gente quer saber se há uma perspectiva aí para a subida ainda maior desse preço. Eu vou conversar ao vivo pela internet com o economista Jarbas Aramis. Ele está conosco para a gente tentar entender e passar para você essas informações também que nos acompanha aí no Cidade Alerta Alagoas. Jarbas, como vai? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Cidade. Boa noite, Edson Moura. Infelizmente, num cenário triste, como sempre, nossa sociedade sofrendo mais uma vez aí por esses preços, não só agora, a gente sempre fala de outros produtos, a gasolina sempre é uma pauta recorrente, mas mais uma vez aí vem para realmente deixar mais difícil a situação dos nossos cidadãos. Jarpa, a gente sabe que, assim, na internet cada um tem uma teoria, todo mundo é economista, todo mundo é ministro da economia, né? Todo mundo entende de tudo. Mas em relação ao preço dos combustíveis, esse aumento que a gente está tendo, por exemplo, de janeiro para cá, foram 4 aumentos. Nós tivemos 2 aumentos em uma semana. Quer dizer, esse aumento, claro que quanto maior o preço, maior também os impostos. Mas, assim, esse aumento, de fato, é referente a esse repasse, esse reajuste, na verdade, por parte da Petrobras. E aí tem a ver também com o dólar, né? Também com a situação internacional, né? O que é que nós tínhamos alguns anos atrás? A formação do preço do produto, ele chegava ao consumidor com base naquilo que você tinha de custo de maneira interna. Ou seja, vamos produzir um lápis. Você pega a matéria-prima, todo o processo de produção, qual foi o custo daquilo ali, a margem de ganho do empresário, e aí você colocava o preço. O Estado, ele subsidiava esse processo. Depois, o Estado disse, olha, a Petrobras, olha, agora ela vai formar o preço desse produto com base no cenário internacional. E aí é onde a coisa complica, porque hoje nós estamos passando por um cenário de recuperação da economia mundial ainda lenta, mas os outros países estão começando a dar alguns passos e a demanda por esse produto termina se elevando e a tendência é que esse preço ele vá se manter nessa trajetória ascendente. Infelizmente, a formação do preço do produto, ou seja, a política adotada pela Petrobras, a partir de, eu acho que desde 2017, que alterou essa política, você tem sim um impacto na mudança da composição que chega no consumidor final. Agora, claro, isso impacta de maneira indireta a população. Veja só, olha, Jarpa, eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho nenhum equipamento, máquina que use esse tipo de combustível. Ok, de maneira direta, isso não lhe afeta, mas de maneira indireta, se você abrir a sua prateleira aí, seu depósito, onde você guarda os seus alimentos, a título de exemplo, você tem aproximadamente de 70% a 80% dos produtos que vêm de outros lugares. Então, esses outros lugares, esses produtos são fabricados em outros lugares e precisam se deslocar até aqui, até chegar à sua mesa, até chegar à sua despensa. Então, na medida em que o preço do combustível aumenta, de maneira indireta, isso vai pesar no nosso orçamento. É claro que esse impacto não é imediato. A gente vai sentir a consequência do aumento dos preços dos combustíveis nas mesas dos alagoanos, não só dos alagoanos, como todo o cenário brasileiro, com o tempo. Mas, sim, é devido à maneira como a Petrobras forma o preço do produto. Existe uma sensibilidade maior em relação ao preço do diesel, porque é hoje a maior meio de deslocamento de mercadorias, principalmente de mercadorias, que se dá pelas rodovias. Então, você tem uma sensibilidade política em relação a esse preço. Tivemos uma greve que até hoje a gente ainda sofre, temos consequências daquela greve dos caminhoneiros. Então, o governo do estado, os estados se posicionam colocando que, olha, mas existe uma parte que você pega, não é? O estado ele tem lá a cota parte, o governo federal tem a sua cota parte, inclusive é um braço fiscal, poder público, na medida em que você tem um produto desse que é necessário o seu consumo, você
quando ele está mais caro, o Estado termina arrecadando mais. Infelizmente, o cenário e a tendência é que esse preço ele vá numa trajetória crescente, a não ser que algumas políticas sejam alteradas, né? A acessibilidade e também um olhar diferente, porque realmente pesa bastante no orçamento das famílias. E aí a gente vai ter que acompanhar essas discussões, inclusive, né, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma mudança no comando da Petrobras. Essa mudança também já acarretou numa perda bilionária exatamente nas ações da empresa. Isso é uma questão mais nacional e internacional, mas para o nosso local aqui, para a nossa situação local, resolveria os estados cortarem o ICMS ou o que seria cortado do ICMS do combustível seria cobrado pela outra mão em outro imposto, em uma outra situação? De todo modo, a gente já tem os estados e os municípios, eles sofrem com uma arrecadação muito baixa. Nosso estado, ele não tem uma dinâmica industrial, que é a mola propulsora, que possibilite grandes arrecadações. Infelizmente, na medida em que você abre mão de qualquer entrada de recursos para o poder público, você termina inviabilizando projetos e outras demandas. Então, é uma análise que precisa realmente ser feita com cuidado para saber se, de fato, vale a pena e até quanto se vale a pena abrir mão da entrada desses recursos para poder estimular o consumo desse produto. Agora, como falei, nós estamos à mercê do cenário internacional e que o mercado mundial, apesar de lenta, mas já sinaliza um processo de recuperação e que começa a demandar esse tipo de produto. Tá? Então, nós precisamos buscar estratégias. É claro, quem está aí no dia a dia já descobriu as inúmeras promoções, aplicativos, meios, formas que as empresas que vendem os postos de combustíveis têm buscado para atrair e, claro, dar um desconto, quem tem um aplicativo A, aplicativo B, se você abastece com regularidade, o cartão Fidelidade. E aí a gente tem visto isso no mercado, sim. Né? Agora, quando de fato, porque de fato é um produto que não tem como a gente abrir mão. Né? Você imagine, eu sempre coloco o seguinte cenário, a classe média, a pessoal passou a viajar, a comprar carro, moto, de repente você começa a vender o carro, você não tem condições de manter o carro. Aí você compra o carro, sai do carro, aí vai para a moto, da moto você vai para o ônibus, do ônibus, de repente o preço da passagem também vai lá, então você não sabe para onde você vai voltar para a bicicleta, vai voltar a andar a pé. É um cenário que, de fato, pesa bastante no orçamento das famílias. Jair Aramis, muito obrigado pela sua participação, sempre bem interessante aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas. Uma boa noite para você, viu? Boa noite, obrigado.